E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre a condição de nós ateus, né? Uma condição que muitas das vezes, depreciada diante da sociedade. As pessoas se guiam, se norteiam como uma referência de moral pelo cristianismo, ou pelo budismo, ou pelo judaísmo, ou pelo islamismo, e o mundo só vai de mal a pior, né? Principalmente o Brasil, que é um país essencialmente cristão. O espiritismo é cristão, o catolicismo é cristão, as doutrinas evangélicas são cristãs. Então, só tá indo de mal a pior esse país, né? Corrupção, crime, com muita corrupção na política, muita corrupção nos órgãos públicos, que são, em sua maioria, de pessoas cristãs, né? Corrupção na família, falta de controle de natalidade, desrespeito pela vida humana. Isso tudo é o religioso que faz, né? Porque é um desrespeito pela vida humana colocar a criança no mundo sem ter condições de cuidar, não é? Depois ficar reclamando, né? Da prefeitura, que não dá creche. Isso sim é uma afronta aos direitos humanos. Não essa preocupação que a religião tem com o sexo, né? Que agora o Vaticano falou que a operação de mudança de sexo é uma afronta aos direitos humanos. Engraçado que a própria igreja que proíbe os padres de terem relações sexuais e de se casar, né? Isso sim é contra os direitos humanos. Os padres deveriam ter liberdade sexual, ora. São homens, né? Uma afronta aos direitos humanos é não permitir que uma mulher celebre missa. Porque é a mulher que trouxe o pecado do mundo, né? Para o mundo. Uma afronta aos direitos humanos é uma religião evangélica que não aceita mulher como pastora, né? Muitas aí, né? Entende? Colocando a mulher como inferior ao homem, porque é isso que a religião diz, né? A religião diz que Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. É uma hierarquia onde a mulher está no final da fila. Então, é desrespeito aos gays, é desrespeito às diferenças, é o total desrespeito aos direitos humanos, desrespeito ao corpo da mulher, que tem direito sim ao aborto, ao corpo da mulher, porra. A mulher tem que poder ter poder de decisão de optar por ter o filho ou não. E é tão irracional isso que em caso de estupro ou de alguma doença, a legislação permite o aborto, né? Então o aborto sob certas circunstâncias é válido, né? Mas quando entra a moral, pronto. Essa babaquice de dizer que vida começa em concepção, né? Vida é algo que reage, né? Que já tem uma reação diante, né, dos efeitos sobre ela, que é senciente, que tem sentidos, que reage aos sentidos. Então o aborto até certo período, sim. Porque até enquanto a criatura, né, ainda é, né, considerado ainda uma massa disforme, que não tem nem coração batendo ainda, então não tem sentidos, não é senciente, é um verme que está em fase de evolução, até se tornar um feto. Aí já é mais complexo, né? Aí você já está falando numa vida senciente. Mesmo no ambiente intrauterino, no líquido amniótico, o feto já reage. Aí é uma questão realmente de uma vida senciente. Aí a gente tem que regular isso. Agora, o aborto
logo no início, como eu falei, onde não existe ainda uma vida senciente, é extremamente lógico. E a mulher tem que ter o direito, sim, né? É o corpo dela. Enquanto não tiver uma vida senciente, enquanto não tiver um feto, enquanto ainda for embrião, né? O feto já é senciente, já tem coração batendo, já reage ao meio intrauterino. Então, aí já é uma outra vida, né? Então tudo isso tem que se pensar, né? Isso é uma afronta aos direitos humanos. A religião afronta. A religião não tem como arrogar para si a defensora dos direitos humanos, ser defensora dos direitos humanos. Porque é exatamente a religião que garantiu, né, esse inferno de escravidão durante séculos. É a religião que matou, estuprou, até hoje ainda defende castigo de Deus, inferno. Na própria religião que parte do princípio de afronta aos direitos humanos. Né? A gente sabe que aquela visão do inferno é uma pessoa torturada eternamente. Sabe? O Deus das religiões, ele simplesmente não se contenta com exterminar uma alma ruim, né? Uma pessoa que não tem conserto. Ele não se contenta em exterminar, não. Ele quer manter sofrendo eternamente. Então nós, né, que somos ateus, que temos uma visão diferenciada em relação a isso aí, né? Não aceitamos doutrina, religião, temos a nossa própria moral, temos a nossa própria ética, desenvolvemos isso através do aprendizado, do contato, da empatia, da razão. Porque você não consegue, né, ter ética se você não tiver razão. E a religião trata de tudo menos de razão. Trata de doutrina, cabresto, doutrinação, imposição, moral, moralismo. E aí o que acontece? Quero falar aqui hoje basicamente sobre essa coisa que não deveria existir, esse preconceito contra nós ateus. Por quê, né? Se você for observar a vida do ateu, muitas das vezes o ateu está melhor do que o religioso. Já reparou isso? Por quê? Porque o religioso, ele busca a religião quase sempre que ele está com problema. Ou problema de saúde, ou problema financeiro, ou problema de caráter. Né? O cara quer se consertar. Ele vai para a religião. Né? Tem uma frase que eu gosto muito do cristianismo, né? Que diz, né? E Jesus diz lá na Bíblia, né? Essa historinha infantil cheia de super-heróis que voam, que ressuscitam. Parece até, né, o X-Men, parece até a Marvel. Cheio de super-heróis a Bíblia, né? A gente pode chamar de Bíblia. Não dá para levar aquilo ali a sério, né? Então, é muita metáfora, né? Como são os super-heróis, né? Não existem na prática, assim como os heróis da Bíblia também não existem na prática. Então, eu gosto muito dessa frase que Jesus fala: não vim para os sãos, vim para os doentes. O que eu acho muito interessante é que muitos admiradores de Jesus não se tornaram cristãos. Já reparou isso? O primo dele, né, que era João Batista, que era um pregador, um profeta, e o próprio Jesus disse que jamais houve homem no mundo melhor do que João Batista. O João Batista não se tornou cristão, continuou-se pregando lá no deserto, lá, né, comendo gafanhoto e mel. Não foi atrás de Jesus, né? Porque ele estava no nível de um Jesus. José de Arimateia não deixou de ser judeu para se tornar cristão, mas gostava de ouvir, de acompanhar, de estar sempre junto com Jesus. Mas tinha um nível alto de conhecimento. Jamais se tornou apóstolo de Jesus. Né? Os apóstolos de Jesus, quase todos eles eram doentes. Doentes da alma, né? Pedro, um pescador cheio de ódio, cheio de rancor, foi lá tentar se curar com Jesus, né? Mateus, que era um cobrador de impostos, ladrão, corrupto, foi lá para... Então Jesus se reuniu com um monte de apóstolos corruptos. Né? Mesmo porque ele precisava, né? Pregar para esse povo. Como eu disse, né? Ele fala que não veio para os sãos, nem para os justos, veio para os doentes e os pecadores. E aí, será que ninguém para pensar, né, que o ateu é exatamente isso, que não precisa de Jesus? Porque talvez esteja no mesmo nível, né, de conhecimento, mesmo nível de esclarecimento, que entende a diferença entre parábola e texto
descritivo, texto objetivo, entende a diferença entre algo que é meramente simbólico e algo que é literal? Então, né? Se você for olhar, eu vou tirar por mim, né? Eu sou ateu, sempre, né? Passei por algumas religiões aí. Posso dizer que fui criado, né? Criado no catolicismo, que eu sempre achava ridículo. Depois também tive contato com a religião evangélica. Essa para mim nunca prestou, né? Eu já vi a manipulação e a idiotia que existia nesses meios. E aí até me interessei pelo espiritismo, no qual eu passei mais tempo, né? Mas também um monte de bobagem. E aí eu cheguei no ateísmo. Entendi que eu não sirvo para servir, eu não sirvo para servir, né? Eu não sirvo para seguir, eu não sirvo para baixar minha cabeça para ninguém, eu não sirvo para me submeter, me curvar, me ajoelhar diante de Deus algum. Eu sou ateu, né? Eu nego Theos. Theos para mim está no campo metafórico, no campo filosófico, não existe na prática, objetivamente. Deus não existe, né? Deus é um delírio, como diz o livro lá do Richard Dawkins. Então, o que eu queria falar hoje é o seguinte: como é interessante, né? Que muitas das vezes os ateus estão muito melhor do que os cristãos, né? Olha, eu rodo de moto por aí, cara. Eu tive ontem, né? Que ir lá, muito, sei lá, quilômetros, peguei estrada, peguei a Avenida Brasil, engarrafamento pelos corredores ali em alta velocidade. Ateu, né? Fui 2 vezes, porque fui no dia anterior, né, antes de ontem. Cheguei lá, quebrei a cara porque estava fechado, aí tive que ir de novo ontem para resolver um problema. E aí, tô aqui. Por que Deus não me derrubou da moto? Eu fiz um vídeo, inclusive, na Ponte Rio-Niterói, né, em alta velocidade, em 80 por hora, porque é o limite da ponte, né? Eu falei, Deus, por que você não me derruba dessa moto? É a sua oportunidade, né? Porque eu sei que isso é probabilidade. Não existe Deus algum. Não existe Deus para você tentá-lo, né? A desgraça acontece nas melhores famílias cristãs. Sabe, eu não tenho nenhuma doença, cara. Eu tenho 53 anos. Nem sinais de envelhecimento eu tenho. Não tenho doença, não tenho mal-estar, não tenho dor de cabeça. Criei e construí com a minha racionalidade, né? Não segui essas bobagens religiosas que diz que você tem que casar, que tem que construir família, tem que ficar dando seu dinheiro pros outros, pra mulher, pra filho, pra cachorro, pra papagaio. Eu criei minha própria realidade. E hoje vivo aqui, né? Num ambiente climatizado. Só desliguei o ar-condicionado aqui por causa do barulho. Ela tá até quente, né? Só vivo no ar-condicionado. Minha casa é toda climatizada. É um ar-condicionado de 12 mil no quarto e um de 12 mil aqui na cozinha. Para quem não sabe, é ótimo ter ar na cozinha, né? Inclusive é aconselhável, porque a cozinha é um ambiente muito quente, né? Por causa do fogão, por causa das coisas que você cozinha, né? Então, é ótimo, é indicado ter um ar-condicionado na cozinha. Porque você está cozinhando, você está fazendo as coisas, o ar-condicionado está reduzindo o calor e a umidade do ambiente. Então, cara, eu construí para mim um verdadeiro paraíso. Sem dor de cabeça, com uma saúde plena, sem ninguém para me encher o saco. Vou terminar esse vídeo aqui, vou assistir uma série que eu tô querendo acompanhar aí, né? Que é Sinais, que fala sobre alienígena e tal. Já tô aqui, eu esqueci. Pediram para eu fazer um vídeo tomando uma, né? Não, uma cervejinha geladinha, puro malte. Ai, ó, excelente. Spaten. Falei Spaten. Cachaçinha que não pode faltar, né? Deus que me perdoe. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, né? Ele sabia o que era bom, acho, né? Só, e como era submisso, né? Teve que se sacrificar pelo Pai. Quero mais que o Pai vá para aquele lugar, tá? Eu sou o Pai. Não sigo ninguém.
não tenho deuses sobre a minha cabeça. Eu sou o Pai, né? Eu sou o Senhor do meu castelo. Eu sou o rei do meu mundo. E aí, né? Falo para vocês, eu tô muito melhor que qualquer cristão, que a maioria dos cristãos, né? Como eu falei, esse mundo aqui tem de mal a pior, e a maioria da população é de cristãos. Até os bandidos são cristãos. Então o cristianismo presta para quê? O ser humano não muda por causa de cristianismo. O ser humano não muda se continuar sendo emocional, reativo. E ainda tem a porcaria do perdão, né? Que o cara se acha no direito de fazer merda e depois buscar perdão divino. Então é uma doutrina corrompida na sua essência. É uma doutrina que busca os doentes, os pecadores, como Jesus mesmo diz nos textos bíblicos. Eu não vim para os sãos, nem para os justos. Eu vim para os doentes e pecadores. Esses sim precisam de Jesus. Eu não sou doente, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista da alma, da consciência, né? E também não sou pecador, entende? Porque eu tenho consciência lógica, racional. Eu tenho ética, né? Que a ética é avaliar o melhor comportamento diante da sociedade, né? Buscar também o equilíbrio, o bem maior, né? Buscar o bem maior, que é a paz, que é o sossego, que é a passividade, que é a tranquilidade, que é a não violência, que é o não prazer, que é o não dor, que é a não mente, o vazio que o budismo tanto prega, né? E defende, e que nenhum budista sabe o que é, né? Praticar isso, porque a maioria dos budistas estão correndo atrás de carrão, estão correndo atrás de empresa, como qualquer cristão, como qualquer judeu, como qualquer islâmico, como qualquer espírita. Materialistas, pessoas que são doentes, pecadores. Para esses é que Jesus veio, né? Esses precisam ficar estudando historinha bíblica para tentar ver se consegue ter alguma moral. Como eu falei, a maioria da sociedade continua corrupta, porque a base é emoção, a base é egoísmo, o egoísmo na sua pior, né? No seu pior significado, né? Que é o egoísmo de ganância, de querer tirar do outro, de querer sempre pensar só em si. E quando o indivíduo pensa só em si, ele pensa na felicidade. E a felicidade neste mundo está condicionada aos outros. Então o indivíduo vai passar por cima dos outros para ser feliz. O indivíduo vai controlar outras pessoas para ser feliz. O indivíduo vai constituir uma família para controlar a mulher, controlar marido, controlar filhos, para ser um patriarca, né? Para ser como Deus, mandando, controlando, sacrificando os outros. Porque casamento é isso. Todos nós somos solitários, todos nós somos sofredores. E quem busca solução no outro nada mais é do que um carrasco que impõe o seu próprio sofrimento ao outro, que impõe a sua própria solidão ao outro, né? Se relacionar a isso é impor a sua solidão ao outro, é impor as suas carências, é compartilhar as suas carências, a sua solidão, os seus medos com o outro, né? É botar essa carga pesada que você tinha que assumir em cima do outro. Como se o outro pudesse resolver seus problemas, como se o outro pudesse te dar felicidade. Então nós ateus estamos muito melhor com certeza, né? Só de não ter esse peso de obrigações religiosas, de falso moralismo, de ter que ajudar pobre, de ter que ficar dando seu dinheiro pros outros, que você já trabalha pra caralho, ainda dá dinheiro na igreja, seu maluco, ainda dá dinheiro pra caridade, seu doido. Tem gente aí que tem filho, porra, passando dificuldade em casa e ainda quer fazer caridade pros outros. Ainda quer dar dinheiro pra igreja, né? Então isso não é normal, cara. Isso é uma doença, né? Um câncer, um cancro da sociedade, religião, né? E nós, ateus, né? Como eu falei, estamos vivendo muito melhor. Eu estou vivendo melhor do que qualquer cristão. Como é que pode, né? Eu vou na igreja procurar o quê? O que eu vou procurar na igreja? Hein? O que a igreja
igreja tem a me oferecer, né? Eu tenho muito a oferecer à igreja, né? Que é o meu dinheiro, né? É o que a igreja quer de mim. Compromisso, obrigação com a obra de Deus. O que a religião me dá? A maioria dos religiosos estão tudo fodido, com câncer, tomando um monte de remédio, problema na família, criança doente, velho, inválido, acamado, cagando em fralda geriátrica. Qual é o cristão que não tem uma desgraça para contar na família, né? Qual é o cristão que não tá passando um perrengue, né? Tá lá na igreja enfiado. Qual é o cristão que não tá trabalhando igual cachorro para sustentar uma família de 2, 3, 5 filhos, 10 filhos? Qual é o cristão que não está em depressão? Qual é o cristão que não está devendo a Deus e o mundo? Cheio de dívida, né? Então, ateu está muito melhor. Por quê? Porque é racional, pô. Simples. Vou fechar o vídeo, né? Ateísmo é racionalidade. É jogar fora o que não presta. É jogar fora, jogar no lixo o que é lixo. Que é resíduo cultural, resíduo histórico, resíduo filosófico. Não tem nada que preste na religião para um indivíduo lúcido, racional, que se banca, independente emocionalmente, independente financeiramente, independente fisicamente, saudável, forte, jovem aqui na mente, né? Sem compromisso, sem ideologias, sem guerras para lutar, sem diabo, sem Deus, sem polarização. Ora, nós ateus estamos muito melhor, né? Hein, cristão? Me diz o que teu Deus te acrescenta, a não ser conforto psicológico, consolo, né? Porque todo cristão é feminino, precisa de um consolo para preencher o seu buraco, né? O próprio Jesus fala na Bíblia que a igreja é sua noiva. Mandam esperar Jesus como uma noiva espera o marido. Não aguento, cara. Cara brabão, né? Olha, eu sou cristão. Noiva, né? Noivinha de Cristo. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clique aqui nesse ícone. Você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo aí os novos conteúdos, a notificação dos novos conteúdos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!